Que já começou. Boa noite. Boa noite, Cláudia, Lelinha. Tem um delay aí, mas aqui já tá aberta a live. Gente, hoje eu preparei um protocolo bem legal para vocês. Uma demonstração prática bem legal para a gente fechar com chave de ouro as lives de aquecimento para a semana, que a gente começa semana que vem para Black Vitalícia da Laser Terapia, tá, gente? Ai, e eu vou te falar, esse protocolo é para mim. Eu que tinha que estar aqui deitada na maca, porque é um protocolo de ansiedade e eu tô ansiosa para o nosso evento, porque eu vou trazer uma oferta incrível, uma oferta onde você vai ter acesso aos meus cursos e novidades que estão chegando e de forma vitalícia. Então você não vai precisar gastar nem mais um centavo em curso de laser terapia. Então, gente, me acompanha. Dia 10 de novembro, às 20 horas, a gente vai fazer a nossa live com a oferta da Black, tá bom? Se você ainda não tá no meu grupo de WhatsApp da Black, onde você vai receber o link, onde você vai receber todas as informações, digita Black aqui e no final da live você olha o seu privado que vai chegar o link, você faz o passo a passo para você estar junto comigo. E hoje eu preparei um protocolo de laser acupuntura, que ele é muito simples, muito efetivo. E, na verdade, eu queria dedicar essa live a um professor meu. Eu queria dedicar essa live ao professor Felipe de Oliveira, que foi quem ensinou esse protocolo de harmonização. Quando eu era estudante de medicina chinesa, a gente aprendeu no ambulatório com ele. E desde então, eu venho aplicando nos meus pacientes e ensinando para os meus alunos. E uma vez, numa mentoria ao vivo, eu sempre troco com os alunos, pego as dúvidas dos alunos e trago para as minhas mentorias. Teve um pedido de uma aluna que foi assim: qual protocolo é sua carta na manga? Então isso já está dentro do Jornada, que é esse protocolo aqui, que é a minha carta na manga, porque é um protocolo de harmonização, então ele cabe muito bem. Só que eu preparei, gente, um material aqui na live para demonstrar. Eu preparei uns slides e eu gostei tanto que eu me empolguei e eu vou aprofundar esse protocolo dentro do Jornada Integrativa. Então, vou fazer uma aula específica para os meus alunos. Então, aproveita segunda-feira, se você ainda não é meu aluno, para se tornar meu aluno de forma vitalícia, porque esse protocolo ele vai entrar de forma mais aprofundada, porque ele é muito incrível, tá? E como eu falei aqui nos stories, eu já vim contando para vocês, é o tipo de protocolo que você pode fazer auto-aplicação. Por quê? A gente, acupunturista, e também o laser terapeuta, né? Machuca a coluna. Às vezes a gente não consegue acessar. Então, às vezes, a forma de aplicar a gente não consegue, a gente tenta ensinar um parente. Mas esse protocolo, não. Esse protocolo você vai conseguir, são pontos que são bem fáceis de acessar e você vai conseguir acessar, tá? Então, vou começar aqui com a nossa live de prática de aquecimento. A gente vai falar sobre ansiedade e é um protocolo de harmonização. É um protocolo de harmonização. Isso não significa que seja só para ansiedade. É um protocolo que você pode aplicar para depressão, você pode aplicar para insônia, você pode aplicar para outras questões, porque você está harmonizando esse paciente. O paciente está com pouca energia, o paciente está com a mente agitada, enfim, tem várias formas de você usar, porque você prepara o paciente, você harmoniza o paciente. E hoje a gente vai entender como que ele atua para a ansiedade, tá bom? Então, vamos lá, eu quero mostrar para vocês. É um protocolo de 4 pontos. E deixa eu só ver aqui como é que eu faço para ocultar esses comentários, porque depois vai atrapalhar vocês, né? Pronto, acho que eu consegui diminuir os comentários, tá? Então vamos lá, gente, olha só. Os 4 pontos que a gente vai trabalhar hoje são esses daqui. Pontos VG20, VC17, VC12 e VC4. Vocês vão entender a sequência desses pontos
Hoje eu vou fazer também uma ligação, porque existem muitos terapeutas e profissionais da saúde também, né, que trabalham além da área da saúde, além da medicina chinesa, às vezes trabalham com terapias energéticas. Então, eu vou fazer uma correlação hoje com chakras também, tá? Para quem atua com centros de força, atua e entende, né? Porque, assim, o acupunturista, não tem como um acupunturista não acreditar em energia, porque a gente trabalha com energia, né? Então, como o chakra é um centro de força de energia, e por trás desse chakra, se a gente vem para um plano mais físico, a gente está falando de glândulas, a gente está falando de estruturas físicas também, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, bora lá. Esses são os pontos que a gente vai trabalhar hoje. E vamos começar com o VG20. Esse, gente, primeiro eu vou apresentar os pontos, depois a gente vai ali para minha modelo, tá bom? E aí a gente vai fazer juntos. Olha só, o ponto VG20 é um ponto que fica no ápice da cabeça. Ele também é chamado de 100 encontros, porque a gente tem um encontro dos meridianos Yang na cabeça, além do canal do fígado. Esse ponto, por que ele vai ajudar a um paciente com ansiedade? Porque ele ajuda a organizar o fluxo mental e a reduzir o turbilhão de pensamentos. Então, ele estabiliza a mente e o espírito desse paciente. Quando a gente vê uma pessoa ansiosa, a gente fala, calma, calma o espírito, né? Respira. Então, a gente está falando disso, do Shen. Para o acupunturista, isso é o Shen, a mente, o espírito e outras vertentes, né? A emoção, tá tudo ligado ali ao Shen. Então, esse ponto aqui é um ponto que dá essa estabilidade mental. Então, é um ponto que a gente vai trabalhar. Outro ponto também, que é bem interessante para quem quem está com ansiedade, é o ponto VC17, que ele também é conhecido como pátio central. Ele tá, gente, a gente tá falando dessa energia do centro do peito, do tórax, tá? É o ponto MU, ponto de alarme do pericárdio, e ele regula o Ti do tórax. O que é isso? Ele regula essa energia do tórax. A gente sabe que uma pessoa ansiosa, ela começa a respirar curto, ela começa a travar o Ti nesse gial superior, no tórax, e a pessoa começa a ficar sufocada. Vocês já viram pacientes com ansiedade e relatando esse sufocamento? Então, a gente trabalha esse ponto, o VC17. Ele libera essa opressão emocional que a gente sente no meio do peito. Desfaz essa estagnação do Ti do peito do paciente. Então, perceba, a gente vai começar trabalhando a cabeça do paciente, a mente, o mental, porque um paciente ansioso tem aqueles pensamentos acelerados, aqueles pensamentos às vezes repetitivos, entra num turbilhão mental. Depois, isso começa a afetar o quê? A mente, o corpo, o mental, afeta o corpo emocional e você começa a travar, né? Você com ansiedade começa a travar isso daqui no peito. Então, deixar essa energia, esse Ti circular no peito, tá bom? Então, esse é um ponto também bem interessante que está no nosso protocolo. O terceiro ponto que a gente vai trabalhar, deixa eu só pegar ele aqui, é o VC12, que é o meio do epigastro. Por quê? Além dele ser o ponto de alarme, o ponto MU do estômago, a gente reduz a somatização das emoções no abdômen. Já viu, gente? Tem muito paciente, cada pessoa somatiza, né? Tem os seus órgãos de choque para somatizar. Mas vocês já viram aquelas pessoas que somatizam no estômago, na digestão? Então, se tem alguma notícia estressante, algum momento estressante, muda o apetite, ou fica sem apetite, ou fica com apetite demais, ou dá um nó no estômago, ou sente dor no estômago, né? Por quê? Isso também, dentro da medicina chinesa, bom, a gente tem um coração que guarda o nosso Shen, e que é como se fosse uma antena que vai captar todas as emoções e depois distribui ali para os seus órgãos, né? Então, mas o Shen é o que capta tudo. Apesar de ser no fígado ali que a gente tem a raiva, o coração ele vai captar tudo através do Shen, né? E o que acontece? O coração, anatomicamente, é perto do estômago. Então,
ele sofre, esse órgão, o estômago, ele acaba sofrendo, então ele também está ligado à digestão das emoções. Então ele acaba sofrendo muito com questões emocionais. Então tem pessoas que somatizam muito no estômago. Não são todas, mas a gente vê muitas pessoas ansiosas com problemas aqui no estômago, tá? Então reduz esse nó no estômago, a má digestão, traz estabilidade emocional através dessa regulação de energia, tá bom? Então é um ponto muito interessante para você trabalhar juntos esses 3 pontos, e a gente vai agora para o 4º ponto para trabalhar junto. O 4º ponto é o VC4. Ele também é conhecido como portão da origem. Ele é o ponto de alarme do intestino delgado, o ponto Mu. Ele fortalece, gente, uma energia que a gente chama de Yuan. Yuan Qi, que é a energia original. É a energia que a gente guarda nos rins. E aqui a gente tem um ponto de fortalecimento dessa energia. E os rins, gente, eles guardam a questão, quando um rim está em desequilíbrio, a gente tem medo, a gente tem insegurança. Então, uma pessoa ansiosa que começa a depauperar a energia renal, começa o quê? Já viu? Pessoas ansiosas começam a criar situações de catástrofes, de medo, insegurança, e aquilo vai consumindo ela. Então, a gente vai também trabalhar o rim desse paciente através desse ponto, tá? Então, ele fortalece o Yuan Qi. E o Qi, gente, desculpa, o rim, você também, quando você trabalha, fortalece, você vai estar promovendo um aterramento e vai dando estabilidade emocional para o seu paciente, tá? E agora, olha que bacana, a gente vai juntar esses 4 pontos. Por isso, gente, que para quem chegou depois, eu dediquei essa live para um professor de medicina tradicional chinesa, professor Felipe de Oliveira, que ele trouxe esse protocolo de harmonização e ele trouxe essa correlação. E eu sempre trago isso para os meus alunos. Inclusive, eu me empolguei nesses slides aqui. Eu falei, gente, isso daqui vai entrar no Jornada ainda mais profundo, porque eu já tinha comentado sobre isso dentro do Jornada. E se você não está inscrito ainda para participar do evento na segunda-feira da minha Black, digita Black aqui para você receber o convite, para você participar, porque você vai ter acesso à Jornada Integrativa com a minha oferta, que é o meu curso de laser terapia integrativa, gente. Então você vai aprender 3 pilares, vai aprender a trabalhar com lasers de forma integrativa, tá? Então, fora as novidades que eu vou trazer e, enfim, vai ter muita coisa boa. Então, escreve Black aqui. Aí, olha só. Olha que bacana que eu quero trazer. Eu falei para vocês que eu ia trazer essa correlação dos chakras, né? E chakras tem a ver com centros de energia, mas a gente sabe isso é um corpo energético. Mas os corpos têm a sua correlação no físico. Então, por exemplo, o ponto VG20, por que a gente está trabalhando esse ponto nesse protocolo? Porque ele traz clareza mental e serenidade, que é o que a gente quer dar para o paciente ansioso. Ele trabalha o eixo cérebro, glândula pineal, hipotálamo e hipófise. Então, vocês vão ver que é um ponto de acupuntura superficial, porque o ponto de acupuntura é superficial na cabeça, que você poderia trabalhar com comprimento de onda vermelho. Só que eu vou sugerir o infravermelho para você já fazer uma transcraniana, para você estimular todo esse eixo que eu falei para vocês. E aí, o que acontece? No VG20, você está mexendo com o chakra coronário, que dá a sensação de propósito e paz. Imagine isso para um paciente ansioso. Você, gente, está atrapalhando essas energias sutis também. O acupunturista trabalha, o objetivo do acupunturista é trabalhar com pontos energéticos. Então, a gente trabalha com o corpo energético. Ainda que a gente tenha correlação com o físico, que eu estou trazendo aqui, eu gosto de trazer isso para meus alunos de forma científica, de forma física, trazendo anatomia. Mas é bom falar, porque tem muitos profissionais terapeutas que dominam essa área, agregam terapias energéticas, então tem tudo correlação. Às vezes você está chamando de um nome
mas tem uma correlação no físico, vocês estão trabalhando a mesma coisa, então não tem para que brigar, a gente pode somar as forças, tá bom? Então aqui tem um chakra coronário. O VC17, daqui a pouquinho eu vou ali na modelo e vocês vão ver todos, a gente vai localizar juntos, tá bom? Porque a live é demonstrativa. O que acontece? O VC17, por que a gente vai trabalhar? Porque ele traz a abertura emocional e alívio dessa opressão no peito. A gente está trabalhando o timo, o eixo timo, pulmão e coração. A gente tem um chakra aqui, o chakra cardíaco, que é a sede das emoções, do amor, da empatia. Então, isso para um paciente, você trabalhar esses eixos, trabalhar essas emoções, trabalhar essas nuances, é importante. Então, perceba que essa linha que a gente vai trabalhar de harmonização é muito interessante. Qual é o outro ponto que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o VC12, que traz equilíbrio digestivo e emocional, porque foi o que a gente falou. O estômago ele está atuando no elemento terra, digerindo, mas a gente está digerindo as emoções junto. E aí, o que acontece? A gente está trabalhando o eixo pâncreas, estômago e baço. Esse chakra aqui é muito importante, a gente está trabalhando com o chakra do plexo solar, que é o centro de poder pessoal, é a digestão das emoções. Então, você poder trazer esse alinhamento para o seu paciente é muito bom. Não, gente, que você tenha que explicar tudo isso para o seu paciente. Se não for sua linha de trabalho, se você não entender dos chakras, dos vórtices de energia, tá tudo bem. Explica pelo lado racional, o lado físico, anatômico, o lado que eu expliquei no início, tá? Da função do ponto, por que vai funcionar. Agora, se você tem essa expertise de trabalhar com chakras, trabalhar com o corpo energético, olha como é que soma, entende? E qual é o quarto ponto? O VC4. O VC4 é aquele ponto que traz aterramento e segurança. Qual é o eixo que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando o eixo rins, adrenais e gônadas. E aí, o que acontece? Qual é o chakra? A gente está falando do chakra sacral. Energia vital, segurança, estabilidade. Eu vou até fechar aqui para olhar para vocês. Pera aí. Eu falei e apertei o outro botão. O que acontece? O que um paciente ansioso... Vocês percebem que a energia ela fica toda para cima? Percebe que a mente fica agitada, a respiração fica travada, fica tudo travado em cima, a energia não circula. Um paciente ansioso está com os pensamentos muito agitados. A gente precisa o quê? Puxar para baixo esse paciente, aterrar esse paciente, pé no chão para esse paciente, para ele acalmar, para ele respirar, para a energia desbloquear e circular. Tá? Então, esses pontos, esse eixo aqui de harmonização, né, estão presentes nesses 4 pontos. Eles não são únicos, gente. Isso daqui é um protocolo e eu falo muito sobre protocolo. Protocolo é um ponto de partida. A harmonização quer dizer que eu só vou fazer esses 4 pontos no paciente? Não. Inclusive, eu faço esses 4 pontos e eu trabalho outros pontos. Um ponto que eu gosto muito de acrescentar nesse protocolo, que eu acho que dá também um trabalho bem interessante. O E36, trabalho bastante para ajudar na nutrição, promoção de Qi, de Shui. Mas aí, gente, essa harmonização, você pode acrescentar mais pontos. E a outra coisa, que foi a pergunta dentro da jornada integrativa dos alunos. Por que é um protocolo carta na manga? Porque às vezes, gente, a sua primeira sessão, você está fazendo anamnese, às vezes é uma sessão que vai demorar mais tempo. E se não for uma sessão específica, o paciente está com a dor X. Digamos que seja assim, aquela sessão de laser acupuntura que ele vem para harmonizar. Você tomou muito tempo de anamnese, mas você vai dar uma sessão para ele, mas não tem tanto tempo. Comece harmonizando esse paciente na primeira sessão. Começa harmonizando, põe um ponto ali que vai ajudar nessa promoção de Qi, de Shui, por isso que eu falei, o E36 cabe muito bem, fora outros. Claro, se seu paciente estiver chegando com um outro propósito, aí a harmonização talvez não caiba agora. Mas é um protocolo que vale muito você ter ele como a carta na manga, tá? Ele é o ponto de partida e a partir daí você consegue trabalhar em outros aspectos com o paciente.
Quer dizer que ali tá a cura? Não, gente, não é isso. Mas esses pontos vão auxiliar e protocolo é nesse sentido, para te ajudar. Às vezes precisa de uma rapidez, às vezes você vai ainda estudar esse caso, aprofundar, porque pode ter uma complexidade no caso que você vai levar esse caso para casa, vai entender melhor o padrão desse paciente, principalmente no início. No início, quando você está começando como acupunturista, quando você está começando como laser acupunturista, isso é mais que normal, né? Isso só mostra a tua responsabilidade. Então, primeira sessão, nossa, as minhas fichas viviam... Hoje eu trabalho no computador, mas no início eu tinha ficha de papel, minha ficha de anamnese, que inclusive está dentro do jornal integrativo. Porque eu preparei uma ficha de anamnese que é integrativa, que junta a laser terapia integrativa e está dentro do jornada. E aí, isso está dentro do meu curso para meus alunos. E era física, inclusive eu acho que na aula que eu dou, eu tirei uma foto e mostrei a minha ficha física para eles. Vivia indo comigo para casa, porque eu ia estudar o caso desse paciente. Então, eu tinha alguns protocolos bem no início, que você está começando, tá desbravando o mundo da medicina chinesa. Eu tinha alguns protocolos na cabeça, porque é o ponto de partida. Mas você não pode querer tratar um paciente só com protocolo, porque você não vai atingir a raiz, tá bom? Então, vamos lá, eu acho que eu já falei sobre os pontos, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. São esses 4 pontos. Já quis falar um pouco sobre isso, eu acho tão lindo esse protocolo, e eu quis trazer esse alinhamento que a gente vai fazer com o paciente, tá? Que aí você vai poder trabalhar. E como eu falei no início, é só para ansiedade? Não. Às vezes pode ser insônia, pode ser cansaço, pode ser outras coisas, tá? Mas isso é um bom ponto de partida, principalmente emocional, é bem interessante, tá? E aí, eu quero mostrar agora para vocês. Vou me preparar aqui, minha modelo já tá aqui, vamos lá. Pegar a videomaker aqui. Vamos lá, gente. Ó, os comentários já estão mais embaixo para não atrapalhar vocês. Pode virar. Dá? Já tá aí, né? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Gente, então, quais são os pontos que a gente vai trabalhar? Uma coisa importante, pode olhar aqui para mim. Todos esses pontos têm uma referência que é a linha mediana. Todos eles estão bem, apesar de ter um aqui do vaso governador, os outros são do vaso concepção e todos têm como referência a linha mediana, tá? Então, linha mediana. Vamos começar com o VG20. Então, o VG20, ele fica no cruzamento entre a linha mediana e a linha que é a linha dos ápices das orelhas. Então, nesse cruzamento aqui, a gente tem o VG20. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos fazer no contínuo. Pode mostrar aqui, ó, contínuo. Eu vou fazer aqui 3 joules no infravermelho. No final eu passo os parâmetros certinhos para vocês, tá bom? Infravermelho, 3 joules. E aí você vem aqui. O que acontece? A gente está fazendo no cabelo. Cabelo, gente, a gente precisa abrir. Por quê? O vermelho é mais, né? Tem essa atração aqui maior. Mas o infravermelho pode acontecer também. Dele reter. Pode ser que o paciente sinta esquentar. Então, deixa eu só tirar o óculos para eu ver melhor. Você acha aqui o couro do cabelo, da cabeça do paciente, tá bom? E aqui você vai fazer a entrega. E é sempre bom falar para o paciente, ó, se esquentar, me avisa. Se esquentar, gente, a gente já está fazendo o infravermelho, que a tendência a esquentar é menor. Mas eu já tive paciente que sentiu calor com o infra, tá bom? Então, você vai fazer a entrega aqui. E aí, vai entregar os joules. Eu não vou fazer até o final, só para a gente ganhar tempo e eu ter tempo depois de responder as perguntas de vocês. Então, esse seria... No final, eu passo os parâmetros. O segundo ponto, a gente vem para o VC17. Mesma coisa, eu falei para vocês que linha mediana no centro dos mamilos. Então, a gente vem aqui, vou colocar... Você pode fazer de 3 a 4 joules.
E aí você vem aqui no centro e entrega. Mais perpendicular possível, tá? Não precisa fazer inclinação e vai entregar. Eu não vou terminar os olhos porque é só simulação, tá bom? E aí, depois, como é que faz? Aqui eu vou soltar porque na medicina chinesa, gente, a gente tem medidas chinesas, tá bom? E a gente chama de Tsum. Escreve Kun e a gente chama de Tsum. Aqui, a gente sempre vai comparar o Tsum com o corpo do paciente, porque a referência anatômica é o paciente, não é a minha medida, é a medida do paciente. Então, se eu estou falando que um ponto ele fica a 4 Tsum acima do umbigo, então aqui tem 4 Tsum. 4 Tsum, antes de mostrar a mão do paciente, 4 Tsum é o quê? Nós temos esses 4 dedos aqui, isso daqui significa 3 Tsum. Isso daqui significa 1 Tsum. Então eu vou precisar de 3 Tsum mais 1 Tsum, que dá os 4 Tsum. 3 mais 1 dá 4, beleza? Só que aí eu vou comparar minha mão com a mão da paciente. Olha como a mão da paciente aqui, ó. Pode deixar assim, isso. Olha como a gente tem a mesma mão. Dá pra ver? Dá. Tá vendo? Poderia a mão do paciente sobrar? Poderia. A minha mão poderia ser maior? Poderia. A mão da paciente equivale à minha mão. Aí eu posso fazer a minha mão, tranquila. Mas digamos que a mão da paciente é uma mão maior, mais larga. Então, eu teria que abrir um pouco meus dedos para poder caber nessa medida chinesa, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente está falando do VC12, que são 4 Tsum. 4 Tsum são esses 3 dedos, que são 3 Tsum, mais 1. Então, e a gente usa como referência o centro aqui do umbigo. Então, eu venho aqui, 3 Tsum, 4 Tsum. Eu gosto sempre de palpar, porque a gente, na pontinha do dedo, sente o ponto em alguns momentos. De 3 a 4 joules aqui no infravermelho. Tá? Então, aqui você vai fazer. Entrega tudo, digamos que terminou. Ok. Agora, gente, a gente vai pro VC4. O VC4 também é a mesma coisa, os 4 pontos sem a linha mediana. Ele fica 3 Tsum, só que abaixo do centro do umbigo. O umbigo tá aqui. 3 Tsum aqui, eu já medi com a paciente, eu já sei que equivale. Eu venho aqui e vou fazer a entrega. Na linha mediana. Então, eu venho aqui, ó, bem, e entrego. E eu entreguei, tá bom? Digamos que eu tenho entregue todos esses joules. E esse daqui são os 4 pontos do protocolo de harmonização. Mas aí você encaixa com outras e você pode complementar com outros pontos, sim. Agora, esse é um ponto, esse protocolo costuma dar uma tranquilizada, uma harmonizada, uma reorganizada no paciente. E na próxima sessão você avalia como ele está e vai seguindo no padrão do paciente. Mas esse protocolo para ansiedade é muito bom, tá? Vamos voltar lá? Ah, não, faltou o ILIB. Faltou o ILIB. Mas vamos voltar lá porque eu quero mostrar um slide pro pessoal, tá? Passa aqui, vira aqui pra você mesmo. Tá. Olha só, gente, espera aí que a gente vai de novo aqui, porque eu abri para falar com vocês. Vira a luz aqui, Pri, por favor. Isso, obrigada. E aí, eu mostrei os 4 pontos, isso é laser acupuntura, tá? Quem trabalha com agulha pode agulhar e estimular com laser? Pode. Você pode estimular todos os pontos, você pode escolher alguns pontos, você pode fazer só com laser, tá bom? E aí, gente, ficou faltando um slide que isso daí foi a laser acupuntura, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ILIB. A gente vai trabalhar essa conexão com o sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo, ele controla as funções involuntárias do nosso corpo, uma frequência cardíaca, respiração, digestão, temperatura. E ele é dividido, né, no simpático e parasimpático. Simpático, a gente ativa, acelera, mobiliza energia, coloca o corpo, né, nos coloca em modo de luta e fuga. O parasimpático,
acalma, desacelera, restaura a energia. Então, o simpático é o yang e o parasimpático é o yin. Percebe? O simpático é movimento, ativação, força, energia. Enquanto o parasimpático é a introspecção, é a calma, é a restauração, é um modo de repouso e digestão. Isso é o quê? Yin e yang. E eu falei para vocês, a ansiedade, a gente está nesse modo yang, né? Ou seja, a ansiedade surge quando o simpático, o yang, está hiperativo. E o parasimpático não consegue contrabalancear. Então, esse protocolo de harmonização, ele age para reequilibrar esses dois polos, estimulando o tônus vagal e a homeostase autonômica, tá? Então, eu gosto de ir pela linha da medicina chinesa, eu gosto de ir quando dá e quando eu consigo fazer essa conexão com a linha energética, mas a gente traz aqui como é que funciona, né? Como é que é do lado ocidental, porque você consegue explicar isso para o paciente, se for o caso, e fica mais palpável para os profissionais da área da saúde, tá bom? Que não conhecem a medicina chinesa, tá bom? E aí, gente, sugestão para você modular o sistema nervoso autônomo. E Lib, se eu tô tratando a minha paciente ali, gente, eu já coloco o meu reloginho de Lib. Ele vai receber a radial. Mas, gente, eu já venho falando isso. Eu venho combinando aplicações de Lib. Então, durante a sessão, eu combinaria com a carótida, que eu vou levantar agora e vou mostrar para vocês. 10 minutos no adulto, de 3 a 5 minutos na criança. Essa irradiação na carótida, ela vai direto sobre o nervo vago cervical, onde você consegue modular o sistema nervoso autônomo. Então, você tá acompanhando, né, as perguntas do pessoal? Tá tranquilo? Tá? Então, gente, eu faria, o paciente chega, às vezes, eu falo isso para vocês, eu faço isso, quem é meu paciente sabe. Lógico, não na primeira sessão, porque eu estou fazendo anamnese, estou conhecendo o paciente, mas o paciente que eu já faço acompanhamento, já conheço, já avaliei, já tenho diagnóstico, paciente, eu sempre vou ter uma conversa inicial para saber como é que ficou de uma sessão para outra, a evolução e tudo. Só que tem pacientes que vão falar rapidinho, tem pacientes que vão precisar se expressar mais. E o que eu faço para não perder, entre aspas, tempo da sessão? E Lib, enquanto o paciente está sentado, eu já coloco o reloginho. Eu falo, vamos ganhar o seu tempo de Lib. Porque eu vou fazer o máximo que eu conseguir, porque não dá nem 1 hora, entende? Porque a minha sessão é de 1 hora. Então, eu faço ali uns 40, 45 minutos de Lib no paciente. E, nesse caso, a minha paciente está com ansiedade. Eu faria 10 minutos na carótida dela, que eu vou mostrar para vocês. Importante, se a gente estiver falando de crise de ansiedade, gente, não é a hora de você fazer a aplicação, tá? O paciente, isso pode, se você, sei lá, se tiver no seu espaço de trabalho ou se você tiver com um parente em casa e ele tem uma crise de ansiedade, não é a hora de você pegar o laser, até porque é até perigoso, porque ele vai estar agitado, tá? Ele vai estar agitado, você não vai conseguir colocar o óculos, esse laser pode voar, você precisa acalmar o paciente, aterrar esse paciente, respirar junto com o paciente e em um segundo momento, ele saindo desse estado, aí você consegue entrar e esse protocolo poderia servir muito bem. Mas no momento, não é o momento, tá? No momento de crise de ansiedade. Outra aplicação bem bacana para ansiedade seria sublingual. Imagina, o paciente no meio da crise querendo fazer uma sublingual? Não, tá? Então, assim, esse protocolo pode ser logo após uma crise? Pode, mas durante a crise, só respira e acolhe o paciente, acalma, traz ele para esse aterramento, aí pronto. Aí você pode entrar com isso daqui, beleza? O laser ficou lá, né? Vou mostrar a carótida para vocês. Vamos lá. Pode? Vamos levantar aqui. Eu que viro, você que vira? Tá, então, deixa eu passar atrás. Eu já perdi meus óculos. Ah, tá tudo aqui. Então, vamos lá. Olha só. A carótida. Aqui, se eu fizer aqui, você consegue filmar bem? Consegue? Tá. Então, gente, aqui tem esse triângulozinho aqui. Você vai sentir bem a carótida, tá?
do paciente. Não palpar com o dedão, você palpa assim com esses 2 dedos aqui. Tem paciente que é bem saltadinho, ó, aqui eu já tô sentindo a carótida dela, tá? E aí você vem, vamos lá, vou ligar meu aparelho, vou fazendo contínuo, aqui é Nogier, é uma frequência pulsada, esse é Manfred Heininger, é outra, e contínuo. Aqui eu engatilho, entrei no contínuo, eu estava fazendo no infravermelho, então eu vou segurar o gatilho, ele vai mudar para o vermelho, e agora eu vou atrás do tempo, porque eu estava em joules, né? Agora eu vou atrás do tempo. Eu posso fazer até 10 minutos. Eu posso fazer 5 minutos de cada lado? Posso. Eu posso vir aqui e entrego. Ou eu posso fazer 10 minutos num lado só, também pode. O que acontece? Eu posso fazer aqui... Gente, outra coisa, não vá apertar a carótida do paciente, tá? Que ele pode passar mal. Você diminui o fluxo de sangue apertando o sangue que está subindo para o cérebro. Esse paciente pode passar mal. É encostar com delicadeza, tá bom? Então aqui você entrega. Agora é o seguinte, a paciente, ela não vai aguentar esse laser por 10 minutos encostado. Deixa eu mostrar para vocês, eu nem tinha separado. O que você pode fazer aqui? A gente, né, os aparelhos, eles vêm com a pulseirinha. Isso daqui, gente, é uma distância para não gerar esse encontro do laser com a pele do paciente. E com isso não gerar essa fotossensibilidade. Você pode vir aqui na carótida, não precisa fechar, você só vai encostar. Aí você tiraria esse pininho, tá? E viria aqui e faria entrega. São 10 minutinhos, pode ser 5 de cada lado, ou você pode fazer aqui também unilateral, tá bom? Então eu faria a harmonização, minha paciente estaria aqui e eu faria mais de 5 a 10 minutos aqui. Eu iria avaliar o nível de ansiedade, de agitação dessa paciente, tá? E dá para fazer outras aplicações, como eu falei, o próprio sublingual, enfim. Mas eu quis trazer essa daqui para vocês hoje, tá? Então vamos lá. Deixa eu... Aí eu pode ir. Pronto. Deixa eu me organizar de novo aqui para responder as perguntas de vocês. Gente, esse protocolo é bem legal, viu? Vamos lá. Tô subindo aqui para ver. Eu falei para vocês, que o pessoal entrou depois. Quem precisava desse protocolo aqui era eu, tá? Porque eu tô ansiosa, porque segunda-feira agora, gente. Ai, meu Deus. Segunda-feira agora, dia 10, vai ser a nossa Black Vitalícia da Laser Terapia, 8 horas. Depois eu vou mandar o link, vou dizer direitinho onde vocês vão entrar, tá bom? Porque o que acontece? É a minha oferta para você se tornar aluno vitalício, ter acesso a todos os meus cursos e várias novidades que eu tô trazendo para vocês. Então, bora aqui. Se você ainda não comentou Black, comenta Black para você tá dentro, para você estar dentro do grupo. Depois que terminar a live, você segue o passo a passo do seu privado, você entra no grupo da nossa Black Vitalícia, tá bom? Vamos lá. Olha, os meus alunos participam das lives. Eu já falei sobre esse protocolo dentro de uma mentoria do Jornada, mas eu me empolguei tanto preparando esse material para a live, gente, que eu prometo para vocês que isso vai entrar depois com mais profundidade, beleza? É bom esse assunto, eu gosto. Vamos lá. Deixa eu ver se tem perguntas. Só para reforçar, né? A questão dos parâmetros. Bom, você pode fazer de 3 a 4 joules no infravermelho. Pontos superficiais, a gente está falando de laser acupuntura, tá, gente? Pontos superficiais, a gente usa o vermelho, né? Na verdade, isso não é laser acupuntura. A gente sabe que tecido biológico superficial, a gente usa vermelho. E aí, trazendo para o mundo do acupunturista, a gente está falando de pontos superficiais. Os pontos de crânio, eles ficam acima do crânio, eles não ficam abaixo do crânio, eles ficam acima, então eles são superficiais. Só que você pode, como eu expliquei na live, você está trabalhando o eixo, cérebro, hipotálamo, enfim, você está pegando glândulas. Você pode trabalhar com o infravermelho para você fazer uma transcraniana, tá? Então, se você quiser trabalhar com infravermelho, eu
faria com infravermelho esse ponto. Ah, mas eu posso fazer com vermelho? Pode. Só que o vermelho vai ter que ter mais cuidado com relação ao cabelo, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Tem uma dúvida, posso falar? Olha só, Jacira, boa noite. De Luiz Educado Magalhães, Bahia. E aí, Jacira, que legal. Seja bem-vinda. Bem-vinda à live. Que bom que vocês... Oi, ó, o Tia aqui. Oi, Fê, tudo bem? Tia é nosso monitor do curso, aluno. Ó, a Jacira, essa live vai ficar salva sim, tá bom? Mas o material de uma live eu não consigo disponibilizar. Isso fica dentro do curso, os materiais. Falando em cursos, meus cursos têm PDF, tá bom? Ó, a live fica salva aqui, ó, no YouTube, tá? Tem playlist das lives. Gente, a gente fez várias lives para aquecer, né? E eu sempre trago muito conteúdo nas minhas lives, vocês veem. Eu trago para ensinar aqui para vocês. Então, o pessoal já vem com caderno, vem porque sabe que eu vou dar aula, sim. Eu sempre dou aula aqui aberto para vocês. Só que, o que acontece? Depois fica tudo reunido nessa playlist. Então, você pode assistir as lives, né? E pegar esse conteúdo depois com calma, tá bom? Para quem tá dentro do grupo, né? Isso, normalmente no grupo. Ó, a Drica, qual ponto para insônia? Drica, não tem um ponto para insônia. Você tem esse próprio protocolo, você pode trabalhar a insônia, tá? Não tem um ponto, apesar de ter ponto extra aqui, o Amian, que é um ponto bom para insônia, a gente está falando de protocolo, a gente está falando de uma combinação de pontos. Esse foi o que eu falei, essa combinação já dá um realinhamento, uma harmonização do seu paciente que vai auxiliar na insônia. Aí você combina isso com o ILIB. Imagina, o ILIB é super indicado para insônia. Você trabalhar a carótida que está irradiando para o cérebro, está acalmando a mente desse paciente. Vai ser super bom, tá bom? Antes dessa pergunta teve uma. Pode falar. Quem não tem acupuntura vai aproveitar o curso? O curso, quem não tem acupuntura, aproveita o curso. Por quê? Meu curso, gente, ele traz acupuntura, então para os acupunturistas vai aprender a laser acupuntura. Para quem não é acupunturista, vai aprender protocolos, vai começar a entender o mundo da acupuntura, dá um gostinho para quem sabe no futuro você queira estudar acupuntura, mas o curso não é só de acupuntura, ele é de laser terapia multiprofissional. Então eu traduzo quando, isso daqui para o acupunturista é assim, mas você é profissional da área da saúde que não trabalha. Claro que hoje o protocolo foi de acupuntura, o laser acupunturista, ele conhece esses pontos. Mas você quer fazer uma auto-aplicação em você, testar em você, quer realinhar, pode fazer, tá? Eu trouxe aqui, depois vocês reveem a live, a localização, tá bom? Mas quem não é acupunturista, meu curso não é, o Jornada Integrativa Poder do Laser não é só para acupunturista, tá? Tem a parte da laser acupuntura, mas tem a parte também laser terapia multiprofissional, tá? E cada vez mais eu tô abrindo isso, tá? Porque aí enriquece para o acupunturista, que não fica só no mundo da acupuntura, e para os outros profissionais também. Então, cada vez mais o curso está ganhando formas e está ganhando corpo para ser cada vez mais multiprofissional, tá bom? Mas, gente, tem uma coisa, né, que eu gosto de dar esse gostinho da medicina chinesa, porque os profissionais da área da saúde, depois de fazer uma pós-medicina chinesa, isso enriquece demais o pensamento de vocês, o diagnóstico de vocês, porque a gente sabe que no Ocidente, às vezes, a conta não bate, não fecha, não faz sentido. E esse sentido a gente vê dentro de uma medicina ancestral, tá? Esse raciocínio. Por exemplo, vou dar um exemplo. Olha o exemplo da minha paciente de hoje. Ela estava com tosse seca. E ela chegou tossindo na minha sessão, ela passou, ela estava bem, o início da sessão tossindo. E aí eu fui fazendo laser acupuntura, fui fazendo o tratamento dela. No final, e ela estava no ILIB, e no final como eu falei para vocês aqui na live, eu combino. Geralmente eu faço o reloginho com uma combinação se fizer sentido, né? E aí eu ficava em dúvida, falei, acho que eu vou fazer a carótida. Aí eu mudei, eu falei, não vou fazer a carótida, eu vou fazer intranasal. Por que eu vou fazer intranasal? Porque eu estava fortalecendo o TI do pulmão da minha paciente. Ela estava com deficiência do TI do pulmão.
Pro acupunturista, onde que o pulmão se abre? No nariz. Entenderam que o meu raciocínio da medicina chinesa me direcionou para escolher a aplicação de Liebe que eu ia fazer? E foi engraçado que eu comecei a fazer, aí ela ainda estava tossindo, menos, eu comecei a reparar na frequência da tosse, né? Ela começou a dar umas janelas maiores sem tosse. Na primeira narina ela ainda deu umas tossidas, e aí quando eu já estava indo, eu dividi o tempo e mudei para outra, ela já estava respirando. Ela terminou a sessão sem a tosse, tá? Da onde saiu esse raciocínio? Da medicina chinesa, tá? Então, gente, e cada vez mais eu vou juntando isso daqui e trazendo para os meus alunos, porque eu acho lindo, eu vou aplicando e falei, meu Deus, fazendo as conexões, que coisa linda que é você combinar o laser com a medicina chinesa. Ó, a Kátia perguntou se tem alguma contraindicação, pessoa que faz uso de marca-passo, câncer. Olha só, Kátia, com relação ao marca-passo já foi contraindicação. Marca-passo já não é mais contraindicação. As empresas de marca-passo já se posicionaram no sentido de que a luz não interage, não modifica o marca-passo, tá? Com relação ao câncer, laser acupuntura não é contraindicação. Você pode fazer pontos, você pode trabalhar. Esse protocolo não tem contraindicação para você trabalhar câncer. O que você não trabalha seria o câncer em si, né? Você trabalha com morbidades, então o paciente que está em tratamento e ele está precisando dessa acalmada, porque dá uma agitada, essa harmonização seria bom para um paciente oncológico, tá? Então você pode fazer laser acupuntura sim, a não ser que o ponto que você vai trabalhar tem um tumor ali, embaixo ou na pele, aí a gente sabe que o laser pontual no câncer não é indicado, a não ser que a sua área seja oncológica, né? Aí você vai trabalhar com outro aprofundamento do laser, mas não sendo a tua área, aí você não faz em cima do câncer, tá bom? Excelente. A Débora perguntou, vai sim, vai precisar atender, né, Débora? Fica gravada. Ó, a Luco Wabara perguntou, paciente com problemas crônicos na tireoide e glaucoma, pode aplicar na carótida? Pode sim, tá? Inclusive, por quê? Primeiro que a gente pega lateralizado, tá? Então aqui não tem problema você fazer com relação à tireoide, você tá fazendo aqui lateralizado, você pode fazer. Com relação a glaucoma, isso também já caiu, tá? Glaucoma, inclusive, se tá se fazendo na carótida para fazer essa homeostase, tá bom? Então não tem problema, não tem contraindicação. A Daily perguntou, como calcular o tempo do ILIB para o relógio? O raciocínio é o mesmo. Então, por exemplo, eu faço metade do peso da paciente. Ela pesa 60, eu faria meia hora, você vai lá e põe 30 minutos. Como que eu gosto de fazer? Geralmente, meu público não é criança, não que eu não atenda, mas geralmente é adulto, tá? Então, eu faço de 30, 40 minutos, porque assim, tem adultos, tem pacientes que precisariam de mais tempo? Sim, pelo peso, sim, mas eu não vou ter tempo na minha sessão. Então, assim, eu faço... E outra, ainda que seja 30 minutos, eu prefiro dar 15 minutos a mais para o meu paciente. Isso é bom, tá? Porque ele está fazendo uma vez a semana um ILIB, ele está fazendo 2 vezes a semana um ILIB, você passar 15, 20 minutos, não, isso vai ser bom, tá? Então, geralmente eu vou no máximo que eu conseguir entregar. Salvo se for criança, aí eu faria um cálculo diferente. Ó, paciente, a Érica, paciente com paralisia facial de Bell, uso laser e faço acupuntura. Qual o melhor ILIB para associar? Paralisia de Bell, você pode fazer até o sublingual, tá? E pode fazer a carótida, é interessante. Eu ficaria, além, se você conseguir, se você tiver o relógio e conseguir trabalhar a parte, deixa na radial, porque é sistêmico e a luz vai trabalhar o sangue e ele vai para o local que precisa, o local inflamado, o local lesionado. Mas o pontual é super importante, Érica. Então, eu trabalharia sub e carótida. Mas aí não precisa ser, talvez, as duas na mesma sessão, tá?
mas eu alternaria. Como é que eu gosto de fazer? Quando eu vejo que tem aplicações muito próximas, eu testo, eu vejo qual que o paciente se sente melhor. Por exemplo, eu tratei uma paciente com depressão, aí eu testei os três. Eu testei o intranasal, porque a gente tem essa irradiação cerebral. Eu testei o sublingual, porque ele funciona muito bem, de forma muito rápida, tem a ligação com o coração, é muito rápido. Então, assim, gente, paciente com pressão alta, paciente acabou de ter uma crise de ansiedade, você pode fazer esse sublingual que dá uma acalmada, ou você pode fazer a carótida. Então, como ela fez algumas sessões comigo, eu fiz, em cada sessão eu combinei com uma forma de aplicação, e depois eu escutei o feedback dela. Eu falei, qual que você sentiu melhor? Qual que você sentiu mais calma? E eu não lembro agora qual foi, mas ela me disse, ela falou, eu gostei muito desse. E aí, quando eu repetia nessa via de aplicação, porque ela tinha me dado um feedback de que se sentia bem, já que os três seriam indicados, tá? Isso é uma forma que você pode fazer, ou você pode ficar alternando. Não, ó, a Jacira perguntou se quem tem placa de gordura pode fazer o laser. Não tem perigo de deslocar. Não, pode fazer o laser, não tem perigo de deslocar. O laser ele vai atuar na célula, tá? Ele não tem um efeito ativo de deslocamento, tá bom? Ele tem, inclusive nas palavras do professor Ricardo Trajano, ele tem um caráter passivo, né? Então você dá energia para o corpo e não é o laser que faz todo o efeito fisiológico no seu corpo, é o seu corpo, só que o seu corpo com energia, tá? É por isso que é um caráter passivo, tá bom? Ó, a Drica perguntou, quais outros pontos você sugere? Eu combinaria o E36. Assim, eu vou falar uns pontos, mas não é que são todos. Eu vou dar uma lista de pontos e aí você teria que ver a necessidade do seu paciente. Mas o E36 é interessante para entrar nesse protocolo. Se você está falando também de um sangue de fígado que precisa entrar nesse paciente, o F8 é interessante. O VB34 é interessante. Então, são pontos que aí a gente já vai trabalhar mais na perna, né? Porque a gente pegou toda essa parte central e aí eu desceria para esses pontos. Eu não trabalharia, assim, o R3, porque o VC4 já está sendo trabalhado, sabe? Eu não trabalharia, assim, de repente, você pode trabalhar um ponto de fígado também, para ajudar na circulação de energia. Mas, assim, não tem necessidade de ir no rim e no baço. O próprio VC12 já trabalha baço estômago. O próprio E36 trabalha baço estômago, tá? Mas aí você teria que fazer essas combinações de acordo com outros aspectos do paciente. Ó, a Erika falou aqui, ó. Fê, tem uma filha com síndrome de Down. Você acha bom para melhorar a sinapse? Sim, na verdade, é interessante esse protocolo para acalmar e para você melhorar a questão do ILIB intranasal é interessante para trabalhar a parte cerebral, a própria carótida é interessante para trabalhar cerebral, o próprio VG20 é interessante para trabalhar a parte cerebral, no infravermelho, que nem eu mostrei, que você está entregando transcraniano, você quer que chegue lá no cérebro mesmo, tá? A parte do córtex pré-frontal, você poderia fazer aplicações também pontual, tá? Mas é bem interessante. Érica, não deixa de combinar, se for possível, né? Esses outros, tá? Essas outras aplicações para a parte cerebral, com certeza. Vai auxiliar. Ó, aí, Irinete Xavier, estou super ansiosa por essa hora. Coisa boa, Irinete. Também tô. Por isso que eu tinha que estar ali na maca, recebendo. Gente, que aí, aqui eu também fico ansiosa para estar aqui com vocês. Então, comenta Black, gente. Comenta Black e vamos participar, porque, nossa, é muito bom. Vai ser muito bom, vai ser incrível. Olha quem tá aqui. Sonisley, repete que eu sempre troco o infravermelho e vermelho quando se é usado. Ó, vou repetir para a Sonisley. Sonisley é nossa, já é amiga, mas é aluna lá do nosso curso, a aluna da ENAC. Que acontece? Sony, a gente falando de
de comprimento de onda vermelho, comprimento de onda infravermelho. Pessoal, revisão aí para todo mundo a pedido da Sônia Slay. A gente, quando fala em comprimento de onda, a gente está pensando no alvo do tecido biológico. Então, por isso que eu falo que o curso é multiprofissional. Se eu sou uma enfermeira e estou trabalhando uma ferida, estou trabalhando uma mucosa, estou trabalhando tecidos bem superficiais, eu vou usar o vermelho. Se eu sou acupunturista, eu estou trabalhando pontos superficiais. Esses pontos de crânio, esses pontos aqui, eles estão acima dos ossos. Eles são superficiais. A gente usa o vermelho. Agora, se eu estou trabalhando, qual é o tecido biológico? Ele é mais profundo. Eu não estou falando de mucosa, eu não estou falando de pele, nem de ponto de acupuntura superficial. Inclusive, a auriculoterapia a gente faz no vermelho também, tá? Porque é muito superficial. Olha o pavilhão auricular, o tanto que é fininho, né? Então, a gente já tem aqui a conexão com o sistema nervoso e aí a gente usa o vermelho, tá bom? E o infravermelho você quer uma profundidade maior, você quer que entre mais, penetre mais. E aí, você, acupunturista, vai fazer os pontos dos meridianos, a gente fala ponto pescoço para baixo, infravermelho. O acupunturista, gente, não precisa, num ponto de acupuntura, usar combinado, vermelho e infravermelho. Você vai deixar o ponto de acupuntura doido. Passa informação assertiva para o ponto. Vermelho ou infravermelho, tá? Outros profissionais. Não, aí existe a possibilidade de você trabalhar combinado. Eu tô lá trabalhando até uma ferida com tecidos profundos que foram afetados, não só a parte superficial, mas parte mais profunda. Você pode usar combinado ou você usa um vermelho, depois infravermelho. O fisioterapeuta, né, vai trabalhar uma estrutura óssea, você está trabalhando um tendão, você está precisando jogar lá dentro, você vai usar o infravermelho. Tá bom, gente? Sônia, beleza? Então, qualquer coisa, se ficar com dúvida, você me avisa. Ó, o Dr. Marcos Celestino perguntou, qual o melhor laser para compra? Dr. Marcos, eu recebo muito essa pergunta, o que acontece? Depende, porque depende do seu dia a dia, depende da tua prática. Por exemplo, eu só trabalho com acupuntura. Você só trabalha com acupuntura, eu iria sugerir o laser da DMC ACP, que é o que eu trabalho, porque ele tem frequências específicas para acupuntura. Não, eu sou fisioterapeuta, mas eu sou acupunturista também. Então, talvez o ACP, eu ia ficar na dúvida, eu acho que ainda assim eu ia sugerir o ACP. Por quê? O EC e o ACP, fica empatado ali. Porque o EC, gente, é o queridinho da DMC, porque o que acontece? O EC, ele é o único laser da DMC que entrega os 2 comprimentos de onda combinados. Ele é um laser multiprofissional, qualquer profissional, inclusive o acupunturista. Então, se você é um acupunturista e tem outra área de atuação na linha da saúde, o EC, ele vai muito bem. Agora, assim, o ACP tem o Nogier, que eu ensino dentro do curso, que o Nogier você pode aplicar. O Nogier você usa na aurícula francesa, mas você pode usar na dor, você pode usar em pontos de dor. Eu trabalho com Nogier, quando eu trabalho dor, edemas, enfim, outras coisas. Então, doutor Marcos, depende da tua área. Geralmente, um laser multiprofissional vai atender fonoaudiólogo, vai atender biomédico, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, dentista, acupunturista, porque eu tive alunos no presencial que, dentro da escola de acupuntura, enfermeiros que estavam fazendo pós em medicina chinesa, fisioterapeutas que estavam fazendo pós em medicina chinesa, já trabalhavam com laser dentro das suas respectivas áreas, mas aí eu encontrava no corredor, e aí, já está aplicando também a laser acupuntura? Não, meu laser é o EC da DMC. Eu falei, meu Deus, você tem que fazer meu curso, porque você tem uma Ferrari nas mãos e não está fazendo laser acupuntura, e eles fizeram meu curso, tá? Então o EC, gente, funciona muito bem. Ele é o queridinho da DMC, o EC, um custo-benefício e multiprofissional, tá? Então não tá na dúvida, o EC é excelente. Mas aí tem que ver a tua área, tá? E, gente, eu até recomendo, faça o meu curso antes de comprar o seu laser, porque sabe o que acontece? Isso eu vi na prática acontecendo com uma colega minha. Às vezes você compra o curso antes de estudar. Você acha que tem que ter o laser para fazer o curso. Não, pelo contrário, faça o curso
E depois o laser vai chegar para você. Você vai conseguir, você vai pôr energia e vai chegar para você. Por quê? O que acontece? Às vezes você compra o laser antes de fazer o curso. E aí você vai entendendo os parâmetros, vai entendendo como é que você vai aplicar no seu dia a dia, vai entendendo a particularidade do laser. Aí você fala, mas para mim, o outro laser seria melhor. Isso aconteceu comigo, tá? Eu estava fazendo um curso presencial, multiprofissional, tinha vários profissionais e tinham 2 acupunturistas, eu e uma colega. Eu tinha comprado o ACP, porque eu primeiro fiz o curso antes de comprar o laser, e ela comprou o laser EC, que é muito bom, e ela consegue fazer acupuntura, mas ela estava lá no curso e falou, meu Deus, se eu soubesse eu teria comprado o ACP. E ela tinha acabado de comprar e não ia dar para fazer essa troca. Então, assim, ela se arrependeu, tá? Então, por isso vale a pena você estudar e entender para ver o que é melhor para você, tá bom? Ó, gente, já deu 20 horas. Tem muita pergunta boa aqui. Eu queria agradecer. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar salva. Façam um protocolo de vocês. É um protocolo muito bacana. Combinem com o ilíbio de vocês. Cada vez mais eu venho combinando radial com outras aplicações. Os efeitos estão sendo bem rápidos, bem bons para os pacientes. Eu espero vocês na segunda-feira, tá? 20 horas. Depois eu vou colocar o link. Quem está nos grupos vai receber o link direitinho para você participar. E vem porque vai ser um momento incrível que eu vou mostrar minha oferta da Black Vitalícia da Laser Terapia para você ser meu aluno para sempre. E tá sempre com os cursos atualizados, não precisar gastar mais dinheiro com curso de laser, tá bom? Então eu espero você segunda-feira. Beijo, tchau, tchau.